Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aula de Geografia de número 23. Nós estamos no nosso livro 8. Então, peguem o livro 8, lápis e borracha e acompanhem os slides. Bom, nós vamos falar nessa videoaula sobre responsabilidade socioambiental. É um tema que vai ser desenvolvido nas atividades 43 e 44. As páginas são essas aqui, abram aí na página 162. Então, a gente sabe que nós, como cidadãos que moramos nesse planeta, a gente precisa ter o cuidado, a responsabilidade de preservar o ambiente que a gente vive, para que a gente possa viver bem, continuar utilizando os recursos que nós temos disponíveis e dar condições para que gerações futuras também possam utilizar esses mesmos recursos, não esgotar esse recurso apenas com a nossa utilização. Por isso, o respeito ao meio ambiente é um dos principais pilares da sustentabilidade, tá? Respeitar. Bom, sendo assim, a responsabilidade social está relacionada ao compromisso que os governos, as empresas, os cidadãos devem ter no cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Lembra aqueles objetivos que nós vimos na aula passada, elaborados pela ONU, em conjunto com representantes de diversos países? Aqueles objetivos, eles precisam ser cumpridos e postos em prática por nós, cidadãos, ok? Então, vamos falar sobre uma atitude sustentável, que é a produção sustentável. Essa atitude, ele tem muito a ver com as empresas responsáveis por produção de utensílios, né? Por produtos diversos, né? São os fabricantes. É uma empresa que ela é preocupada, que ela tem responsabilidade socioambiental e ela é preocupada com a sustentabilidade, ela vai pensar numa produção sustentável, que vai desde o início da produção da fabricação do produto, lá na retirada do recurso da natureza que ela vai utilizar para o seu produto, durante a fabricação, até depois do seu consumo, do seu produto ser consumido pelo cidadão. Então, por exemplo, aquilo que ela vai tirar da natureza, ela vai pensar de que forma eu vou poder repor esse recurso que eu estou tirando da natureza. O que eu posso fazer para que eu prejudique menos o meio ambiente com essa retirada? Se você for utilizar algum recurso vegetal, é importante que haja que essa planta que você vai utilizar de repente, a árvore, que ela seja replantada, né? Se você for precisar arrancar alguma árvore, é um exemplo, tá? Na elaboração ali do produto, ele vai utilizar produtos de fácil decomposição, produtos que não vão agredir o meio ambiente. E depois, o que vai ser feito com esse produto? Então, tudo isso é um pensamento de produção sustentável. Um exemplo é aquela garrafa da Coca-Cola retornável. É um exemplo bem legal. Porque quando você utiliza, quase ninguém utiliza, mas quando você utiliza essa garrafa retornável, não há lixo, né? Não acontece o lixo. Você compra, utiliza o produto e retorna, quando for comprar outro, você retorna com essa garrafa para o local para o comércio. Daí vai ser recolhido e a fábrica vai reutilizar. Então, você diminui a quantidade de lixo gerada no planeta. Olha só que curiosidade bacana aqui na página 163. Você sabia que já existem camisas produzidas de garrafa PET, aquelas das bebidas descartáveis? Sim, o plástico dessas garrafas é 100% reciclável e pode ser usado para a produção de roupas de poliéster.
Então, a próxima vez que beber algo em uma garrafa PET, lembre-se de descartá-la em um lixo destinado à reciclagem, pois você poderá vestir essa garrafa futuramente. Imagina, a gente vestir uma blusa que foi feita com o plástico, né, da garrafa PET. Muito legal. E a nossa parte? A da empresa é a produção sustentável. E a nossa parte é do consumo sustentável. Nós somos consumidores. A gente é incentivado a consumir o tempo inteiro através das propagandas, né? Cada produto novo que surge, cada, né, inovação, cada novidade, enfim. Porém, a gente precisa ter um consumo consciente, fazer algumas perguntas importantes para que a gente possa ser um consumidor consciente. Por exemplo, a primeira pergunta que você pode fazer é: eu realmente preciso comprar esse produto? Esse produto ele vai ser muito necessário para mim? Não tem como eu ficar sem esse produto? É a primeira pergunta para poder a gente diminuir essa quantidade de consumo, de produtos consumidos. E outras perguntas podem ser feitas. Esse produto é reciclável? Ele é reutilizável? Foi feito com matéria-prima sustentável? Polui o meio ambiente? Além dessa, e até mesmo a questão da própria embalagem, né? Quando você vai no mercado, por exemplo, que a gente já falou sobre isso, ao invés de pegar aquela bolsa de mercado, aquele plástico, ou você utiliza o plástico reciclável, ou você utiliza uma bolsa de casa mesmo, reutilizável. Né? São dicas para que a gente possa se tornar aí um consumidor consciente, um consumidor sustentável. Aqui o livro traz para a gente um Saiba Mais, que são dicas, na verdade, são 10 dicas, né, de como se tornar aí um consumidor consciente. Olha, o consumo excessivo ameaça a vida no planeta e uma das formas de mudar isso está em nossas mãos, é o consumo consciente. Para entender a importância de nossas escolhas, é preciso dizer que todo consumo gera um impacto na economia, na vida das pessoas e na natureza. Por isso, é preciso ter consciência na hora de comprar e na hora de descartar. Se você quer saber como se tornar um consumidor consciente e garantir a sustentabilidade da vida do planeta, não pode deixar de ler as dicas a seguir. Então, após a videoaula, vocês vão ler essas 10 dicas aí e vocês vão verificar se vocês são consumidores sustentáveis ou se vocês precisam melhorar, tá? Então, a gente viu que a responsabilidade é de todos, não é só dos governantes, mas também dos cidadãos, das empresas, dos fabricantes, enfim, de todos. Vamos ver a tirinha? Vamos lá. O menino diz o seguinte: lata de cerveja, papel de picolé, sabugo de milho, tudo largado na areia? Como algumas pessoas podem ser tão distraídas? Será que elas foram distraídas e esqueceram o lixo ali? Olha quanto lixo na praia. Eu vi uma reportagem essa semana exatamente sobre isso. Como a praia ficou após o final de semana, que fez um calor, um sol, muita gente na praia, né? E aí, isso é uma atitude sustentável? Não, né? Que a gente produz, a gente consome, a gente produz o lixo, né? A fábrica produz o produto, a gente consome, produz o lixo, mas para onde vai esse lixo? Você já parou para pensar? Para onde vai esse lixo que você produz, que a sua família produz, que as pessoas produzem? A gente também já falou. Os alimentos que são desperdiçados, né? Tanta gente aí passando fome e muita gente desperdiça alimento. A gente não faz isso não. A gente coloca e come direitinho que está no prato, sem jogar fora. Olha o retrato da reciclagem no Brasil. Quantidade de alumínios consumidos, quantidade de alumínios reciclados. De vidros consumidos e que vão para reciclagem. Aqui são os papéis, olha aqui, e os plásticos, né? Quantos são consumidos e quantos são reciclados. Muito menos do que a metade, né? O mais próximo aqui é o alumínio. Então, vamos nos conscientizar mais. Depois vocês leem aqui os desafios do uso sustentável da água. Importante também.
Vamos para os exercícios de aplicação? Roda de conversa. O luxo no lixo, energia alimentar é negada a milhões. No Brasil e em outras partes do planeta, a produção não chega à boca de todos. No mundo, 1 em cada 9 pessoas passa fome. Olha quantas pessoas são, 805 milhões. 1,3 bilhões ou bilhão de toneladas de alimento é desperdiçado anualmente. Essa quantidade alimentaria 2 bilhões de pessoas, muito mais que o dobro do que as pessoas que passam fome. No Brasil, 7,2 milhões de pessoas passam fome e 52 milhões de pessoas apresentam alguma restrição alimentar. 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano. Olha, bem mais do que o dobro de pessoas. Agora, olha aqui, essa quantidade alimentaria 35 milhões de pessoas, é quase 5 vezes mais do que a quantidade de pessoas que passam fome. Então, não era para ninguém passar fome no planeta se não houvesse tanto desperdício. Um dos fatores que causam problemas ambientais é o desperdício de alimentos. Primeiro, porque gera resíduos que nem sempre têm o destino correto, provocando poluição do solo e dos rios. E segundo, porque toda a energia e todos os recursos utilizados para produzir os alimentos descartados também entram no cálculo do desperdício. Então, o consumismo e a desigualdade de acesso aos alimentos, industrializados ou não, é um problema socioambiental grave, a fome, né? Essa conversa aqui era para ser feita com os colegas, um debate na escola. Porém, a gente está em casa, então eu vou sugerir que vocês conversem com a família, tá? Por que consumimos? Qual é a relação da sua família, dos seus parentes com o consumo? Você se considera um consumidor consciente ou consome coisas que não precisa? Por quê? Qual é a relação entre consumo e meio ambiente? O que você deve fazer para se tornar um consumidor consciente? Uma dica é pegar lá aquele texto que vem falando sobre 10 dicas para você se tornar um consumidor consciente. Leiam aquele texto em família, vão ticando lá, vendo o que vocês realizam, o que precisa melhorar, onde precisam melhorar e o que já estão nota 10, tá bom? Façam essa atividade em família. Número 2, ative a memória. O que é responsabilidade socioambiental? É o compromisso que nós, os cidadãos, governadores e empresas temos com o nosso meio ambiente e com o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A responsabilidade ética de cuidar do planeta e permitir que as gerações futuras encontrem condições de viver com seus recursos. Se quiser pausar, escrever com as suas palavras, ok? Mas, enfim, a responsabilidade socioambiental é esse compromisso que todos temos. Observe a imagem e responda as questões. Quantos planetas Terra? Observe a seguir quantos planetas Terra precisaríamos ter para viver e consumir conforme os padrões médios atuais de cada continente. Olha a América do Norte, olha que quantos planetas Terra eles precisariam ter para consumir do jeito que eles consomem. A Europa, a quantidade. A Ásia Oriental e Oceania, a África e a América Latina, onde nós estamos. A África é que consome menos, né? Tem muita pobreza também na África. Qual é a relação entre a imagem apresentada e a ideia de responsabilidade socioambiental? Parece que quem tem muito planeta Terra é porque consome muito, né? E aí precisa tirar muito, quer dizer, são muitos recursos utilizados. Ok? Então, a imagem mostra que os padrões de consumo atuais são insustentáveis. Deveria ter mais planeta para o que se consome, o que torna necessário usar os recursos com responsabilidade para conservá-los. Compare o número de planetas necessários aos habitantes da América do Norte e aos da África. E qual é a diferença? A gente viu que da África eles utilizam bem menos, né? Em relação com da Europa. Deixa eu ver. Da América do Norte. América do Norte, olhem lá. América do Norte é o primeiro, muita coisa, muita coisa. Enquanto os países da América do Norte precisam de mais de 5 planetas para que todos consumam de acordo com os padrões médios do continente, a África necessita de menos de 1 planeta.
Qual é a relação da imagem apresentada com a ideia do consumo consciente? Estamos consumindo conscientemente? Nem pensar. Estamos consumindo mais do que precisaríamos ou que deveríamos. A imagem mostra que os padrões de consumo atuais são insustentáveis, sendo o consumo consciente uma alternativa para garantir a continuidade do planeta. E agora vocês vão ficar com os exercícios pós-videoaula da página 169, que são os exercícios propostos, tá bom? Um bom debate em família e uma boa atividade para vocês. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.